Boa noite a todos. Que a paz e a alegria de Jesus esteja no nosso coração. Gente, não tem desejo melhor do que esse, né? Tu já pensou? A paz. Que paz. Às vezes a gente até esquece, a gente vê os bilhetinhos, vê os brincos escrito paz, fé. Essas coisas ficaram tão vulgares que a gente nem pensa mais. A paz de Jesus é o que a gente pode desejar de melhor na vida. Então que essa paz esteja conosco em todas as nossas células. Que a alegria de estarmos reunidos em nome dele, em nome do que ele ensinou, que esteja em nós, conosco. E que através de nós a gente consiga levar essa energia, esse amor, essa paz, essa alegria de viver para os nossos locais de trabalho, para o nosso local de moradia, para os locais onde a gente tem dificuldade de convívio, que a gente leve, que a gente seja transmissor dessa paz, dessa alegria, desse bem viver. Combinados? O tema da noite é muito joia, mas é importante para nós. Aliás, é o que nós viemos fazer aqui nessa terra várias vezes. Ele perguntou se alguém estava vindo a primeira vez aqui e eu estava pensando, meu Deus, quantas vezes a gente já entrou num centro espírita? Quantas vezes a gente já entrou num corpinho novo? Vocês já pensaram nisso? Quantas vezes a gente já foi embora pela porta do túmulo e quantas vezes a gente já voltou pelo bercinho? Quantas vezes a gente já morreu, já nasceu e já trocou de corpo, de cabelo, de vida, de nome, de cidade, de tudo, de profissão. Então que dessa vez a gente aprenda, que dessa vez a gente aprenda mais. Já que nós estamos em contato com essa doutrina que nos ensina tanto, ela é tão simples e ela nos ensina tanto como que faz para viver melhor aqui na Terra, que a gente aprenda a lição mais importante de todas, que é o amor. E a mais difícil também, porque é a única que a gente não quer fazer. A gente quer aprender de tudo, mas a lição do amor, a gente não quer começar nem do começo. Então, o nosso tema, sempre nesse livrinho que eu amo, chama Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem que Emmanuel trouxe através da mãozinha do Chico, mas uma mensagem fantástica. E esse aqui é uma coleção inteira, mas esse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, são os ensinos do próprio mestre. Coisas que ele falou, lições que ele deixou, de alguma convivência, de alguma coisa que aconteceu enquanto ele estava encarnado. E essa nossa lição chama Amas o Bastante, porque ele fez essa pergunta para Simão Pedro. Simão Pedro foi um dos principais apóstolos, o que mais conviveu com ele, e ele era danado, assim, parecido com a gente, ansioso, respondia as coisas rápido, não pensava direito. Foi ele que tirou a espada e cortou a orelha do soldado, ele que falava demais, enfim, me identifico. E aí, teve um dia que Jesus sabia que ia partir, sabia que eles iam ficar com essa missão de propagar o conhecimento, que eles iam ficar com essa missão de falar sobre ele, as coisas que ele ensinou, e que não ia ser nada fácil. Então ele teve uma conversa com Simão Pedro, que era mais ou menos o líder dos outros, e perguntou para ele assim: Pedro, tu me amas? Meu Deus, parece pergunta de namorados, né? Que a gente pergunta 1 milhão de vezes: tu me ama mesmo, então prova, tu me ama. E às vezes, quando a gente lê isso, a gente pensa: meu Deus, mas Jesus falou uma pergunta dessa, mas que bobiça. Não, Emmanuel nos traz a essência da pergunta. E Jesus não perguntou só uma vez, ele perguntou 3 vezes. Até o Pedro, o mestre, terceira vez, né? Já me coloco no lugar dele, né? Já respondi de novo, não ouviu? E olha, Jesus estava perguntando para ele justo por isso. Porque sem amor, nada vai para frente. Sem amor, tudo é difícil. Sem amor, você não consegue concluir nada. Sem amor, não vai. Sem amor, o cabelo da gente não cresce. Sem amor, a gente não evolui nos exercícios. Sem amor, a gente não aprende uma disciplina. Sem amor, não cria um filho. Sem amor, não educa uma criança. Sem amor, não faz as tarefas direito lá no trabalho. Estamos entendendo? Por isso que Jesus naquele dia perguntou para Pedro: tu me amas?
porque ele sabia o tamanho das dificuldades que Pedro ia enfrentar dali para frente. E se realmente ele não estivesse consciente desse amor, seria muito difícil ele concluir a tarefa, seria muito difícil ele conseguir levar a vidinha dele com a missão que ele tinha. E olha o que o Emmanuel nos traz nesse tema. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado ao apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a indagação, entristeceu-se, supondo que o mestre suspeitasse que o sentimento dele não era verdadeiro. Contudo, o ensinamento é muito mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação no serviço redentor. Qual era o serviço redentor dali para frente? Levar a boa nova para frente, conduzir os outros apóstolos, conduzir essa mensagem para a humanidade. Pois bem, alcançando valores novos para a vida eterna. Ele, o Pedro, mas a humanidade também. Percebam o tamanho da missão que ele tinha ali para frente. Depois da vinda de Jesus e com os ensinos que eles iam continuar propagando, o mundo nunca mais seria o mesmo. Era enorme a missão. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação para o discípulo, tu me ama, não era uma informação que ele estava pedindo. Com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares, ele não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador. Ele não perguntou para o Pedro, tem certeza que tu vai conseguir conduzir a obra até o final? Tu tem conhecimento suficiente do que tu tem que falar daqui para frente? Tu sabe mesmo o que tem que fazer? Não perguntou nada disso. Nada. Ele perguntou se havia amor. Tu me amas? Porque ele sabia que conhecimento dá para adquirir, força de vontade a gente estimula e adquire. Todo tipo de cultura ou coisas dá para fazer. Agora, nada disso é possível sem amor. Então, a pergunta de Jesus para Pedro naquela vez serve para nós agora. Você que é espírita, que está aqui, que gosta de ouvir as palestras, que gosta de aprender, que tem vontade de melhorar, essa pergunta serve para você. Tem amor no teu coração? Tu amas o bastante? Essa pergunta ela é tão profunda, porque muitas vezes, se a gente pensar lá no trabalho da gente, tá lá trabalhando, é um bom profissional, ganha o salário. Às vezes a gente não é feliz com o salário, às vezes a gente não é feliz com as folgas, às vezes não é feliz com as férias. Mas digamos que todos estamos bem no trabalho. Temos até uma certa fama, as pessoas até nos conhecem na nossa profissão. Quando a gente liga para alguém, a gente diz, aqui é fulana da empresa tal, então a gente tem um certo orgulho. Digamos que todos nós estejamos nesse nível. Mas pensando bem claramente lá no serviço que você faz, no convívio que você tem com as pessoas, tem amor no teu trabalho? Você coloca amor nas coisas que você faz? Quando você atende uma pessoa, você tem realmente vontade que dê certo para ela o que ela veio buscar? Você que atende um telefone, você que atende uma pessoa acamada, você que ensina uma criança, na tua profissão, estamos pensando só na profissão agora, tem amor no que você faz? Em um dia de trabalho você teria orgulho de ver o filminho daquele dia, das coisas que você falou, as coisas que você decidiu, as coisas que você pensou, as pessoas que você cumprimentou? Tem amor em tudo isso? Você anda sorrindo para as pessoas? Ou está sempre de carinha amarrada? Sabe, eu trabalho numa farmácia. A farmácia tem bastante movimento. Tem muitas câmeras nessa farmácia. E cada vez que eu lembro disso, eu penso, tem que fazer uma carinha melhor. Porque a nossa tendência é ficar sisudo. E aí eu sempre me lembro, eu detesto a minha cara sisuda. Então tem que sorrir mais. Que seja assim no início. O sorriso vai te aliviando a tensão e alivia a tensão dos outros também. E aí você vai se acostumando. O tom de voz, você fala gritando? Você fala triste? Como você atende as pessoas? Como você fala consigo mesmo? Sabe? Ninguém nasce amando.
Ninguém nasce já apóstolo do amor. Todas as pessoas que já sabem amar aprenderam um dia do começo. E o começo é esse: respeitando limites, respeitando as falas, respeitando o próprio corpo, respeitando horários, sabe? Emmanuel disse: tantas criaturas que já evoluíram antes de nós falam a mesma coisa, a necessidade da disciplina, que é o começo do amor. E para nós parece tudo estranho, parece que a gente é estagiário, né? Eu sempre me sinto um estagiário, porque a gente está aqui para aprender. Dizem, os espíritos mais elevados nos contam que todo o resto é besteira. Todo o resto é figuração, sabe? Falando de filme, teatro, coisa assim. A atividade principal, quando você está encarnado, é aprender a amar. Todo o resto é figuração. Eu vou abrir um parênteses e contar uma historinha que eu adoro. Existia, é uma historinha com H, tá? De verdade, um enfermeiro que tinha um inimigo muito cruel. Mas isso, assim, é coisa de vidas. E de uma vida para outra, um matava um, outro matava outro. Sabe aquelas histórias assim que não se resolve? Que a gente, assim, como humano, ia dizer: meu Deus, o que é que eu faço com vocês dois? Estão sempre se matando. E agora, nessa encarnação, ele nasceu pobre, porque ele normalmente tinha mais posses, nasceu pobre. Nasceu com uma vontade de ser enfermeiro. Olha só, poucas pessoas têm essa vontade, mas os que têm trazem consigo amor, necessidade de amor e muita necessidade de resgate. Enfim, ele nasceu assim, sem dinheiro, então ele era obrigado a trabalhar. Nasceu com essa vontade de ser enfermeiro, de ajudar os acamados, os pacientes e tudo. E ele tinha isso, e ele era um bom enfermeiro. E ele trabalhava no hospital e todo mundo adorava ele. E aí se aproximou a data de ele encontrar com esse inimigo. Imagina como eu me arrepiei inteira. Enfim, isso acontece conosco. Quando está próximo de a gente encontrar com um inimigo, muitas coisas estranhas acontecem na nossa vida. E imaginem que a gente nunca está sozinho. Nosso anjo que sabe de tudo, já viu nossas quedas e derrotas, e já viu a gente ser vítima, já viu a gente ser algoz, ele conhece tudo. Ele já vai dizendo: olha, está próximo de acontecer, eu vou começar a te preparar. E as coisas estranhas começam a acontecer ali para aquele reencontro, para que dessa vez dê certo. E esse enfermeiro, que estava numa vidinha boa, ele até tinha assim momentos de lazer, tinha amigos, tinha tudo, estava tudo de bom, começou a virar tudo na vida dele. Ele começou a não ter mais tempo. Meu Deus, todo mundo fica doente na minha sessão e no setor dele, 3 de atestado. E aí o chefe dele dizia: você pode dobrar hoje? Dobrar é o turno. Já tinha feito 12 horas, pediam para ele fazer mais 12. Sabe por quê? Porque ele não podia estar com a força total quando encontrasse com o inimigo. Ele precisava estar mais frágil, e para estar mais frágil ele tinha que estar mais cansado. Olha que loucura, é real a historinha. Então ele começou a dobrar os turnos e ficar cansado. E o hospital, uma loucura, e todo mundo precisava dele. Mas é você que aplica melhor a injeção. Mas a dona fulana só confia em você. E era ele, e ele para tudo, ele para tudo. Ele não tinha tempo de pensar, porque a aproximação espiritual acontece antes da física. Ele nem lembrava desse inimigo, ele não sabia em que corpinho que estava habitando esse inimigo, mas as energias, os fluidos já estavam participando da vida dele. E ele mais agitado e mais nervoso, e ele pensava que era pelo cansaço, pensava que não tinha intervalo suficiente para descansar, e assim foi, uma semana nessa loucura. Até que uma noite que ele estava de plantão a contragosto, porque já era o 3º plantão seguido, só ia para casa, tomava banho, dormia, voltava para o hospital. Entra no hospital o amor da vida dele, que ele não lembrava nessa vida. Era um amor de outras vidas. Entra com uma criança nos braços, e essa criança desfalecida, precisando de auxílio imediato. Quando ele olha aquela mulher,
O espírito dele reconhece na hora: o amor da minha vida. A gente nunca sabe quando vai encontrar o amor da vida da gente. Ele encontrou num plantão e se arrumou e tava ali, e daí ele tava com vontade de ir embora, porque ele tinha acabado de dizer para a enfermeira-chefe: chega, eu tô dobrando a 3 plantões, eu vou embora agora. Tava pronto para retirar o jaleco, quando entra o amor da vida dele chorando com a criança nos braços. Ele olha para a chefe deles: eu vou ficar mais um pouquinho. E ficou. E o amor dele, meu Deus, ele, da onde que eu conheço essa mulher? Meu Deus. Claro que fisicamente ele não lembrava, o espírito dele sabia exatamente quem era e quem ela trazia nos braços, pequenininho, indefeso, precisando dele ou inimigo. Ele recebe o amor da vida dele, presta todo o apoio. Imagine como ele não atendeu essa mulher. E ela chorava, e a criança tinha vários problemas, ela estava com asma, estava atacada, precisava fazer uma injeção. E ela dizia para ele: eu não sei, eu não tenho nem dinheiro para pagar. Ele: fica tranquilo, nós vamos dar um jeito. Ele consolava a mulher e tal, gente, ele fez de tudo. Deu a injeção na criança, ele até nem lembrou que era o inimigo dele, porque o amor estava ali. Olha como Jesus é ardiloso. Ele coloca, quando não deu certo muitas vezes, o amor junto com o ódio para ver se a gente vai diluindo. E as coisas acontecem assim. Daí a gente diz assim: eu amo aquela pessoa, mas a família dela é mais uma tentativa de desenvolver o amor através das coisas, percebe? Todas as coisas são figuração para que você desenvolva o amor, e é assim na vida de todo mundo. Mas voltando, a mulher não tinha dinheiro. E ela disse: e agora? A médica disse que ele tem que fazer 12 injeções. Eu não tenho nem dinheiro para trazer ele até aqui. Eu trabalho o dia inteiro, moço. Ai, o que ele disse? Imagina, eu sou enfermeiro. Eu fiz um voto de amor à humanidade. Eu vou na tua casa fazer a injeção, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar a injeção. Não, nós vamos fazer um processo ali embaixo, você pega a injeção pelo SUS, eu levo para ti, faço a injeção. Imagina, vou até na tua casa. Ai, meu Deus. Ela não percebeu nada porque ela estava desesperada com o menino e tal. E assim ele fez. Foi 12 noites na casa dela. E ele diz: se mudar meu horário de plantão, a gente faz a injeção no outro horário. Olha, ele fez coisa para ficar perto dela. E ela, logo no primeiro dia, na primeira vez que ele ia lá, arrumou a casa. Ela tinha mais 4 filhos. Arrumou a casa, fez um bolo para ele para agradecer a alma bondosa que estava indo lá, ensinou as crianças a cumprimentar. Ele se sentiu no paraíso. Nem percebeu que o inimigo estava no bercinho. Ele ainda estava embalado, sabe? Naquela doçura. Sabe remédio ruim? De pirona envolvida com casquinha de chocolate? Remédio ruim, assim. Pois é, o inimigo chega embaladinho, assim, com um gostinho bom, sabe? Então o inimigo estava ali e ele não percebeu. E né, que ele foi desenvolvendo assim devagar. Não pensem que é amor. Não começa amor assim do zero. Não começa amor total. Vai de pouquinho em pouquinho. E ele foi fazendo e se envolvendo com a doçura daquele lar. Ela era espírita. E um dia, quando ele estava indo lá fazer as injeções, caiu no dia do evangelho. E ela disse: olha, moço, você tem sido tão bom para nós. A gente faz uma oração aqui em casa, todo mundo se sente bem e está no horário. Você gostaria de participar conosco? Participou do evangelho no lar, comeu coisinhas e tal. E daí ele disse: olha, eu estou juntando aqui todo dia, é melhor eu começar a trazer alguma coisa. E assim foi, estreitando laços. Quando acabaram as 12 injeções, daí ela disse: ai, que pena, você acabou agora. Daí eles: não, mas é melhor que eu continue acompanhando para ver se ele não tem crise de asma, é melhor que eu venha aqui, talvez você não saiba usar a bombinha, e continue. Ai, gente, podemos imaginar que eles namoraram e casaram, né? E o inimiguinho lá dentro de casa. No início foi tudo bem, depois foi bem difícil, a criança começou a crescer, se lembrou quem era o padrasto e aí as coisas começaram. Toda essa história com H é verdadeira, para que nós nos lembremos. Acontece assim na nossa vida também.
encontramos os inimigos também. E precisamos desenvolver o amor. Com um inimigo é mais difícil, com amigos ou quase amigos é mais fácil. Mas acontece assim conosco, com um emprego maravilhoso que tem tudo que eu quero, mas o chefe é uma peste. Quem é o chefe? Com uma coisa maravilhosa que vem, meu Deus, essa casa é divina, eu amo tudo que tem nela, mas quem será o vizinho? Sempre assim vem embaladinho numa coisa bem boa, para que a gente tenha coragem de passar por aquilo ali. Tantos casos de recuperação de vidas através do amor. Eu adoro essa historinha, mas tem várias. Vou contar outra, vou me permitir contar outra, porque essa era de encarnados. E deu certo, eles foram meio que aos trancos e barrancos. O homem criou o piá, criou e educava e fez mesmo por amor, pelo amor que ele tinha pela mãe do guri. E ele fez. Foi fácil? Claro que não, nada é fácil. Nada é fácil. Não vamos pensando que a vidinha é conto de fada, porque não é. Nem só nas historinhas mesmo da Disney que o Viveram Felizes para Sempre funciona, né? Mas ninguém vê o depois do Felizes para Sempre, né? Enfim, a nossa vida é assim. Agora um caso de encarnado e desencarnado. Também é verídico. Uma mulher era aborteira que comete abortos há muitas vidas. Porque os hábitos da gente são antigos, sabe? A gente vem há várias vidas fazendo a mesma coisa. A gente só troca o nome, troca o formatinho, mas acaba fazendo a mesma coisa. A mulher já tinha sido médica, tinha sido macumbeira, tinha sido bruxa, tinha sido tudo, mas sempre acabava cometendo abortos. E aí veio nessa vida, tem um momento que a gente cansa de errar. Existe esse momento que a gente diz, chega, cansei. E ali a gente começa a fazer o caminho de volta. E essa mulher decidiu que não ia mais fazer abortos. Só que aí a tentação começa. Nessa existência, ela era pobre. E o aborto dava muito dinheiro. E por alguma razão as pessoas vinham na casa dela e perguntavam, mas a senhora não conhece ninguém? A minha filha está desesperada, ela tem 15 anos, não pode estar grávida, a senhora não pode fazer alguma coisa. As vidas vão chamando a gente, os conhecimentos que a gente tem vão chamando as pessoas. E a tentação era grande, ela não cedeu. E havia com ela um obsessor muito forte, porque às vezes a gente tem obsessões pequenas, que uma vinda no centro já resolve. O obsessor entra, ouve a palestra e diz, ai, por que eu tô contigo? Vou ficar por aqui mesmo, vou cuidar da minha vida, vai embora você sozinho. Obsessões leves. Mas tem aqueles que dizem, pensa que eu vou te largar, você tá ferrado na minha mão. Tem aqueles que não vão largar. E ela tinha um desses anos de obsessão. E esse obsessor dizia para ela, eu quero ver se tu mudou mesmo. É mentira, porque eu conheço você. Eu sei do que você é capaz. Aqui, ó, os outros que te comprem. Porque o que ela fazia nessa vida? Chá. Morava lá no meio de um mato, onde não tinha médico nem como ir. As pessoas vinham lá e pediam para ela que a pessoa estava com diarreia, a pessoa estava com febre e pediam. E ela virou meio que médica ali, lidando com chás e ervas. E é claro que ela ganhava ajuda para fazer. E fazia com muito amor. Além disso, ela costurava, ela fazia as duas coisas. Não tinha família, obviamente, não tinha filhos. Muito tempo abortando, não teve o direito de ser mãe. Não tinha parceria nenhuma, morava lá naquele meio do mato. E esse obsessor dizia, eu vou acabar com a tua vida, eu vou provar para todo mundo que você não é essa querida que você fala. Você não é boazinha, eu te conheço, só eu que te conheço. E ali é a obsessão de muitos e muitos anos. E como ela era benzedeira, olha bem, que profissão, benzedeira. Benzedeira não é uma profissão porque não ganha dinheiro, mas ela fazia por amor. E ela benzia as pessoas e rezava e tinha uma fé dessa vida, porque das outras ela não era. E ele dizia tudo mentira, ele tentava atrapalhar e não conseguia. Bom, tanto ela fez, tanto ela ajudou. Ela ajudava as meninas que queriam abortar, ela se oferecia para cuidar da criança. Ela fez uma vida de progressos, assim, como nunca antes. Até que um dia, uma das atendidas dela era um afeto do obsessor. E ele perguntava para ela, você vai ajudar ela? Você vai ajudar ela?
E ela disse, eu ajudo. Ela conseguia, a integração era tão grande que ela conseguia ouvir. A gente também consegue, mas a gente pensa que é pensamento nosso. A gente ouve o obsessor, infelizmente. A gente ouve e dá atenção para ele. Mas naquele dia foi bom ela ter ouvido. Ele pergunta para ela claramente, você vai ajudar? E ela disse, vou ajudar essa menina. E ela vai trazer essa criança e eu vou ajudar a criar. Se os pais, que antigamente os pais expulsavam de casa quando a menina engravidava e era um terror, e ela ajudou a menina na gestação. E depois que a criança nasceu, o obsessor resolveu que ela realmente tinha mudado. É verdade mesmo, tu mudou. Tu, sem vergonha que era, agora é uma pessoa de valor. Eu vou te abandonar, eu vou te deixar. E deixou. E acredita que ela sentiu falta dele, porque no fim das contas viraram até amigo, porque ela não tinha ninguém. Mas Deus, Jesus, eles são assim criaturas incríveis. Trouxe aquela menina ali para ela cuidar e a menina ficou de companhia para ela, já que o obsessor ia sair. Ninguém vive sozinho, né, gente? Até quando tu diz assim, eu quero ficar sozinha, impossível. Obsessores, anjos, guardiães, mentores, estão sempre com você. Sozinho ninguém fica, né? Enfim, trouxe a companhia ali para ela e ela se sentiu assim, bem, porque ele não pegava mais a energia dela, mas ela se sentiu meio solitária. E com a vinda da menina e a criança, ela se recuperou. E o obsessor, vocês acreditam? Ele foi para o plano superior, para o plano espiritual e quis estudar. E sabe o que ele quis estudar? A mesma coisa que ela fazia. Ele disse, eu quero ser igual a ela. Olha, ele quis ser benzedeiro. E para aprender a benzer, a pessoa tem que ter amor. A benzedura só funciona com amor. Falar os rituais, balançar as folhinhas, pegar a energia, não dá certo sem amor. E ele quis, olha bem, duas histórias verdadeiras e muito lindas sobre o desenvolvimento do amor, que começou atravessado, percebem? Nós temos assim na vida também. Pegue essas histórias, se inspire com elas, que isso faça os teus dias melhores. Você não veio para cá para passear. Bom, sendo espírita a gente já sabe, né, que não veio para passear. Mas às vezes a gente pensa que veio fazer tanta coisa. E às vezes não. Às vezes veio fazer uma coisinha só. E às vezes nem faz direito essa coisinha. Essas coisinhas que eu tô falando são esses resgates com pessoas difíceis. É arrumar o que a gente já estragou em outras vezes. É devolver o que a gente já pegou. E às vezes o que a gente já pegou não foi material. Às vezes a gente já destruiu uma pessoa pela fala. Às vezes uma calúnia que a gente gerou estragou a vida de alguém. Às vezes a gente acaba com a esperança de alguém. A pior coisa que tem na vida é acabar com a esperança de alguém. E a gente já fez isso. E agora nós viemos para cá para reconstruir as coisas que a gente já estragou. A gente veio arrumar novamente as coisas que a gente já atravessou em outras vidas. E eu penso assim, de pessoas que têm aquela vontade de fazer, sabe? Prefeitos que querem fazer tanto, que trabalham dia e noite para arrumar um lugar. Pessoas que têm empresas e querem fazer o melhor e fazem o melhor. Normalmente eu penso assim, esse já devia muito, ele devia, agora ele está devolvendo, já está aprendendo a devolver com amor. Entendemos? Quando Jesus pergunta para Pedro se ele tem amor, era isso que ele estava falando. Por quê? Pedro já era do bem, apesar de ser ansioso e tudo mais, ele queria o bem dos outros. Claro que ele ainda tinha dívidas, porque não era um espírito evoluído. Aliás, nenhum deles era, mas eles estavam aprendendo num ritmo acelerado. Nós também estamos. Nós também estamos nessa escola e a gente tem vontade de melhorar. Então aproveite essa tua vontade e entenda os encontros e desencontros dessa vida, as situações que nos aparecem, as coisas que a gente diz, mas não é possível que eu vou passar por isso nessa fase da vida. Entenda, é a fase certa. Às vezes acontece coisa com a gente que a gente pensa, mas não, voltar para isso eu não queria. Quem sabe você não terminou direito e aí vai ter que voltar. Não queria voltar para minha cidade, não queria voltar para essa profissão, não queria voltar
como os antigos falam, com uma mão na frente e outra atrás. O universo vai fazendo, vai conspirando, como a gente fala, para que tudo dê certo. Para quê? Para você desenvolver o amor, para você fazer o perdão que precisa, pedir o perdão que precisa, arrumar as situações. Então, às vezes, quando uma coisa parece absurda demais, entenda, por trás tem uma organização impecável, que não erra, não existe nada de errado. Por mais absurdo que te pareça, tá certo. As pessoas veem na hora certa, as oportunidades na hora certa, tudo tá certo. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos estar desenvolvendo o amor. E se a gente conseguir entender que a gente não sabe ainda mais, que a gente precisa aprender, nós vamos conseguir nos perdoar quando a gente errar. Porque além de tudo, ainda tem isso. A gente diz, mas eu já sabia que era para eu fazer, mas não consigo, não aturo aquela pessoa, falei de novo com ela assim, fofoquei de novo, fiz de novo. A gente cai. Mas se perdoe. Você não é ninja ainda no amor. Você é estagiário, está aprendendo. Estagiário tem direito de errar. Funcionário antigo que é mais difícil, mas nós estamos ainda no estágio, a gente ainda está aprendendo. Então faça as tuas experiências de amor. E o que é uma experiência de amor? Comece se organizando o teu horário, organizando a tua vidinha. Como dizia Santo Agostinho, não existia isso naquela época, mas traduzindo o que ele falava, comece fechando as gavetas, guardando as meias, organizando a tua cama, coisas para você. Comece fazendo por si. O que você fala para si quando olha no espelho? Ai, meu Deus, esse cabelo caindo, ai, tô engordando. Só fala coisa ruim? Não está desenvolvendo amor. Comece a desenvolver o amor por você. Sorria para você no espelho. Sorria. Comece tendo leveza, não se assuste tanto. Ai, por que aquela pessoa não cumprimentou? Ai, tá me olhando torto. Aquele ali não gostou. Levantou e não foi. Ai, a gente pensa tanta coisa ruim. A pessoa não gosta de mim, o outro tá fofocando. Olha lá, estamos conversando, só pode estar falando de mim. Eu conheço. Por que você faz isso com você? Comece fazendo bem para si mesmo. Comece gostando de estar bem. Comece querendo ser bom. Ontem houve um experimento, eles chamam de experimento social, né? Fizeram no Instagram e eu achei incrível. Era uma loja dessas grandes, tipo Walmart, um mercado grande assim, e tinha 2 portas. Vamos dizer um forte atacadista, assim. Mas era uma loja grande para mulheres, uma loja de roupa e coisas, um monte de coisa lá. E daí tinha 2 portas. Aí eles colocaram uma placa assim, ó, bonita, comum. Quando a mulher estivesse entrando, para ela escolher qual porta ela queria entrar. As 2 eram de entrada. Tinha mulheres que olhavam e ficavam ali assim, ó, bonita ou comum, bonita ou comum. A maioria das mulheres entrou na porta do comum, mas dava um choque nelas na hora de entrar, de elas escolherem. Uma olhou as 2 portas, ela ficou tão chocada, acredito que ela virou as costas e foi embora. Ela não conseguiu decidir se ela era bonita ou comum, certa pessoa, eu sou feia, não vou entrar. E as que entravam pela porta do bonita, que elas tinham feito essa decisão por elas, mas eu sou bonita. Elas ficavam tão felizes quando passavam da porta. Elas se abraçavam quando iam em 2. Teve até uma que foi, eu acho que era mãe e filha, e elas escolheram a porta do bonita e passaram as 2, uma empurrando a cadeira de rodas. Quando elas entraram, se abraçaram. Só pelo fato de ter escolhido se era bonita. Entendem o que eu estou dizendo? São coisas tão simples que a gente que tem que fazer escolha. Escolha por você. Dê elogio para você. Se é estagiário ainda, você tem que aprender. Vai aprender com os outros primeiro. Aprenda com você primeiro. Elogie uma coisa que você fez direitinho. Hoje consegui lavar a louça e nem reclamei, porque eu sou dessas que reclamam, né? Então, quando eu não reclamo, eu me elogio. Mas a maioria dos dias eu reclamo mesmo. Ou quando eu compro uma coisa que ficou bem legal. Quando eu consigo fazer uma coisa que era difícil, não me incomodar com alguma coisa. Elogios, sabe? Esse é o início. Elogie-se. Comece a fazer as coisas com respeito por você. Mas é vaidade. A gente tem um conceito muito errado sobre vaidade. Vaidade é quando você se sente acima dos outros, não quando você se sente bonita. Vaidade não é querer se embelezar. Vaidade é quando você quer estar acima de todos e de qualquer coisa. Quando você se orgulha demais por uma coisa que não deveria tanto.
Entendemos até aqui? Comece a fazer coisas pequenas de amor por você. Você já se fez um cafuné? Faz um cafuné na tua cabeça para você ver. Faz um cafuné. Para você ver como libera os hormônios do bem-estar. Não interessa qual mão que está fazendo o cafuné. O corpo entende como um carinho para si. Sorrir libera endorfina. Eu tô falando coisas bem básicas porque às vezes a gente passa o dia inteiro e não fez. E tem pessoas lá na farmácia que falam para mim que moram sozinhas. A farmácia que eu tô agora fica entre prédios, muitos prédios. E a maioria das pessoas que moram por lá são sozinhas. E elas vêm na farmácia. E o meu horário de trabalho agora é até a meia-noite. Eu nunca tinha trabalhado até tão tarde. Então, faz 30 anos que eu trabalho em farmácia. Eu nunca tinha tido contato com os clientes de depois das 10. E são pessoas sozinhas que vêm depois das 10. Eles vêm para olhar coisas que a gente nem acredita. Meu Deus, a pessoa vem 11h30 da noite para olhar um desodorante. Assim, na minha cabeça, as pessoas que viriam na farmácia seriam aquele que está comprando um antibiótico, aquele que está com o filho com febre em casa. Não é. Não é. As pessoas vêm para conversar, estão sozinhas em casa. E já me aconteceu de uma ver de roupão e pantufa, num dia frio, toda descabelada, e aí eu pensei, ela teve alguma crise, ela tá com asma, eu sempre penso na asma, ela tá com alguma, não tinha nada, ela começou a olhar tanta besteira, eu disse, meu Deus, a pessoa veio, e sabe o que ela me disse? Ai, eu tava tão sozinha em casa, só eu e o cachorro, eu não aguentava mais vir pra cá, eu moro ali em cima, sabe, todos eles apontam assim, deve ser tudo ali pertinho da farmácia, eu moro ali em cima, vim pra cá, porque parece que quando eu venho assim, ela queria conviver, conversar. Olha bem, por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente precisa abrir os olhinhos e ver. A gente precisa abrir o coração e começar a amar. Começar do começo. Começar a olhar os outros e não assim, não, tá todo mundo começando. Comece você e vire exemplo. Às vezes me perguntam assim, mas por que tu faz isso? Ué, a gente tem que começar de alguma maneira, né? E eu não aprendi até agora, tem que começar. Ai, mas você já tem 50 anos, que bom, né? 50 anos dessa vida, né? As pessoas não sabem, mas eu sou espírito, já vivi muito. Você sabe, você é espírito, você já viveu tanto, mas tem coisa que você ainda não sabe. Aproveita agora para começar a saber. Combinamos assim? E para encerrar, a falinha linda do Emmanuel. Ele diz, é imperioso, ele não diz assim, é importante, olha, veja bem, ele diz, é imperioso reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, aprenda mesmo, tenha conhecimento, tenha cultura, aprenda. Que as tuas indagações são louváveis, pergunte mesmo, seja curioso, queira aprender. Mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Entenda bem isso, entenda bem isso. Eu não sei o que você faz da tua vida. Eu sou farmacêutica, eu devo muito. As professoras também devem muito, as enfermeiras também devem muito. Mas em qualquer lugar que você tá, você lida com gente. Então faça o teu melhor lá onde você estiver. Não precisa ser um espetáculo de profissional. Não precisa ser um funcionário do mês com a fotinho lá no mural. Não precisa. Mas quem você atender, a pessoa que entrar em contato contigo, que ela saia com um pouquinho de alegria, que ela saia com um sorrisinho no rosto, que ela saia feliz pensando que legal, né? Sabe? Isso seria tão bom para nós. Então eu vou pedir para Maria de Nazaré, que é a mais amorosa de todas, que fique no nosso coração e que mantenha essa vontade de a gente começar do começo, que mantenha essa vontade de a gente ser melhor, sabe? Lá onde está, não precisa ser o anjo da guarda de alguém, não precisa ser o benfeitor do SAMU, mas comece de pouquinho lá onde você está mesmo, fazendo com mais carinho, fazendo com mais alegria, tendo mais leveza com você e com os outros. Transformar o teu ambiente é de tua responsabilidade. Que assim seja. E antes de devolver a palavra, quero fazer um pedido para vocês. Nós temos um canal no YouTube que chama Pílulas de Renovação, onde a gente posta todas essas palestras que a gente faz aqui pela Nona Uri, tudo postadinho lá, tem umas 600.
Lá nesse canal, o objetivo é divulgar essa doutrina maravilhosa para que chegue até quem não tem condições de vir tanta gente. E a gente diz, mas podia vir. Mas às vezes a pessoa está tão acabada emocionalmente, a vida está tão ruim, não vai vir. Então um canal desse ajuda, que pelo menos lá com o celularzinho na mão, quem sabe para numa palestra dessa, quem sabe abre um pouquinho a mente, quem sabe melhora um pouquinho na vidinha dessa pessoa. E para esse canal, para ele divulgar, para ele ampliar, para o YouTube mesmo disparar essas palestras para todo mundo, ele tem que ter inscritos, tem que ter likes, tem que ter comentários. Entre lá então e saiba que esse canal é do bem. Faça inscrição. Se você já é inscrito, inscreva alguém. Dê uns likes, faça comentários nas palestras. E deixa eu contar para vocês, sabe aqueles livrinhos do André Luiz? Tem 13 na coleção dele, que contam sobre a vida após a morte dele. Meu Deus, eu estou fazendo aqueles livros como historinhas, assim como novelinha. E é muito divertido ver a experiência do André Luiz lá. O livro que nós estamos fazendo agora é No Mundo Maior. Hoje eu gravei o 3º capítulo. Ele está falando sobre a saúde mental, a loucura, as misérias humanas. Tão legal. Entre lá e comece a acompanhar. Tem vários livros lá dentro. E esse No Mundo Maior, um espetáculo para aprender a lidar com a nossa própria mente. Entre lá, comece a assistir, os capítulos são curtinhos e eu prometo que você vai gostar. Que assim seja.